Olá galera, bom dia. Seguimos aí para mais um dia. Todo mundo consegue me ver, me escutar perfeitamente, áudio funcionando. Confirma para mim, por favor, antes da gente dar início na nossa aula. Construir a bala. Foi postado o arquivo? Funcionando, Katza? Responderam aí? Foi não? Vai. Confirma aí, gente, por favor, se está funcionando o áudio e o vídeo antes de a gente começar, para não precisar repetir tudo de novo. Ninguém respondeu? Tá, vamos lá. Vamos começar aqui. Se tiver problema durante, a gente vai tentando solucionar. Nosso tema de hoje vai ser a progressão aritmética e, obviamente, vai ser uma continuação de tudo aquilo que a gente falou na última aula. Ou seja, toda aquela ideia que nós tivemos sobre sequência numérica vai estar sendo aplicada na aula de hoje. E aí, obviamente, a gente tem que lembrar o que é sequência numérica, e na semana passada a gente fez muito disso. A gente viu várias questões onde nós precisávamos observar qual foi o padrão que aquela questão nos oferece, para a partir dali a gente conseguir achar um gabarito satisfatório e marcar. Hoje não vai ser diferente disso. Por quê? No caso da progressão aritmética, que é o nosso tema de hoje, ela também é uma sequência numérica, mas ela tem um padrão bem específico, e todas as progressões aritméticas vão respeitar esse padrão. Obviamente, a gente tem várias situações diferentes, vários exemplos diferentes para tomar cuidado, mas a gente vai ver durante a aula alguns desses casos. Nós vamos fazer, inclusive, uma quantidade considerável de questões para poder exercitar isso e, com toda certeza, sair da nossa aula de hoje, pelo menos aí com o básico do básico, e você conseguindo fazer questões de progressão aritmética sem dificuldade. Essa é nosso objetivo na aula. Lembrando que esse conteúdo de progressão aritmética, ele é fundamental, tendo em vista que não tem praticamente um vestibular que não apareça uma questão sobre isso. E aí, a gente vai tratar disso, explicar como se faz e, obviamente, ver exemplos que vão diferenciar um do outro, porque a gente tem o padrão, como eu falei, porém tem muita exceção, tem muito detalhe e tem muito macetinho que a gente pode oferecer para vocês para facilitar o processo. Beleza? Vamos partir para o slide e vamos acompanhar comigo, por favor. Oi? Aí no nosso primeiro slide, vamos acompanhar aqui. Bom, sequência numérica. A gente já falou sobre sequência numérica, mas vamos lembrar rapidamente. Bom, a sequência numérica vai ser todo conjunto de números reais que vão ser dispostos em certa ordem. Elas podem ser classificadas em dois tipos, sendo sequência finita e infinita. Beleza? Isso aí tudo a gente meio que já falou na semana passada, mas a gente vai partir desse ponto para começar a trabalhar a progressão aritmética. Bom, no caso da sequência finita, a gente sabe que a sequência é considerada finita quando é determinado o seu início e um exemplo ali. A gente tem a sequência 3, 6, 9, 12 e 15. Existe um padrão que a gente consegue observar, e eu sei que iniciou no 3 e finalizou no 15. É uma sequência finita. Porém, a gente tem outro caso, que é uma sequência infinita, quando eu sei onde inicia, mas eu não deixo claro onde vai finalizar. No caso, aí vai iniciar no menos 8, porém eu não sei onde finaliza, por conta das reticências que estão ali sendo mostradas. Beleza? Vamos para o próximo slide. Bom, ainda assim, vamos falar rapidamente sobre a estrutura. A estrutura de sequência numérica é a mesma para todos os casos. E aí não vai ser diferente na progressão aritmética. Nós temos aí a representação formal da sequência, que é representado geralmente por A, e nós temos o A1, o A2, o A3, A4, o A5, até nós chegarmos no AN. E o AN significa o nosso último termo, também chamado de enésimo termo, como está sendo mostrado aí no nosso slide. Lembrando que o A1 é o primeiro, o A2 é o segundo, e assim por diante.
respeitando assim uma ordem entre os elementos, entre os termos daquela sequência numérica. Beleza? Atenção, porque no momento vocês podem perceber que eu estou falando o tempo inteiro sequência numérica. Eu não estou falando ainda progressão aritmética. Foi como eu falei semana passada, nem toda sequência numérica é uma progressão, né? Não é uma progressão sempre. A gente viu, inclusive, casos que a gente conseguia enxergar um padrão, porém, não existia ali o padrão de progressão. E a gente vai observar agora que vai ser um pouquinho diferente. Vamos acompanhar no próximo slide? Bom, termo geral da sequência. Isso daqui é bastante usado e bastante perguntado em questões. O que é o termo geral? O termo geral, ele também pode ser chamado de AN. AN é o último elemento. Ou seja, a gente está perguntando qual é o padrão daquela sequência de números. E aí eu tenho que, no caso do estudo das sequências e da sua lei de formação, é de especial interesse para a matemática. Como eu falei, isso aqui vai ser muito usado, inclusive em questões, tanto para o vestibular da UERJ, quanto para o vestibular do Enem ou qualquer outro vestibular do Brasil. Vai ser usado de certo momento. Nosso exemplo é o seguinte. A sequência dos números naturais, pares, considerando o zero inclusive, 0, 2, 4 e assim por diante, pode ser obtida através da expressão AN igual a 2n menos 2, onde o n pertence aos naturais não nulos. Ou seja, vamos pensar primeiro no seguinte, uma pergunta que já pode pairar. Tá, professor, por que diabos o zero está ali sendo usado se eu aprendi minha vida inteira que zero é neutro e não é par? E aí tem algumas coisinhas para falar rapidamente. Primeiro, a matemática nesse ponto sempre tem uma divergência, porque dependendo do matemático, do livro, da época que está sendo estudado, a gente considera o zero como número par e às vezes nós não consideramos zero como número par. Da mesma forma que tem autor que fala que o zero é número natural e tem autor que não vai usar o zero como número natural. Então, é uma divergência que vai surgir. Se você, por acaso, vê um livro afirmando uma coisa, depois lê em outro, desacreditando o outro cara, o outro matemático, não se assustem. Essa briga aí é eterna e vai continuar a existir, infelizmente. Bom, vamos pensar no seguinte. A lei de formação da minha questão está falando que é AN igual a 2n menos 2. Isso aqui é a lei de formação. Porém, a gente tem que observar quem são esses elementos. E aí, o que a gente faz? Parecido com a aula passada, a gente vai definir quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, e assim conseguir descobrir quem é a minha sequência de números. Bom, se eu quero o primeiro termo, eu vou usar n igual a 1. Se o n vale 1, você vai lá no termo geral, e onde aparecer n, você substitui por 1. Vai ficar o A1 igual a 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes 1 vai dar 2, e 2 menos 2 dá 0. O primeiro elemento da sequência é o 0. Se eu quiser descobrir quem é o segundo termo, eu vou fazer o A2. O A2 vai ser 2 vezes 2 menos 2. 2 vezes 2 dá 4, menos 2 dá 2. O segundo elemento é o 2. Observa que esse padrão ele vai ser usado também no A3 e no A4, nossos últimos exemplos. E você consegue observar, inclusive, que no A3 vai dar resultado 4 e no A4 vai dar resultado 6. Se você pegar a sequência de números que a gente descobriu, nós temos o 0, o 2, o 4 e o 6. Justamente a sequência dos números pares. Ou seja, esse caso aqui, esse termo geral 2n menos 2, é a sequência, é o termo geral que define quem são os números pares. Obviamente, pode ser perguntado a sequência para definir números ímpares, pode ser perguntado a sequência para definir números primos e assim por diante. Tem padrão, vamos observar. E a partir dali a gente vai lidar com aquilo para poder perceber se tem um aspecto de progressão ou não. E observa que a gente não falou sobre progressão ainda. Vamos para o próximo slide que a gente vai começar a falar disso agora. Bom, agora que a gente já lembrou o que é a sequência numérica e como que funcionam os padrões, a gente tem que lembrar, então, do que é a progressão aritmética, a famosa PA, a gente gosta de falar. Bom, uma PA é uma sequência também, em que cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante R, que
que vai ser dada geralmente. Vamos observar o nosso exemplo. Eu tenho aqui uma progressão, uma PA. Eu consigo observar o seguinte, essa sequência de números, 2, 6, o 10, 14, 18, 22 e 26, é uma sequência finita. Eu sei onde começa, sei onde termina. Portanto, eu consigo descobrir, a partir da sequência, que o primeiro termo, o meu A1, é o 2. Eu consigo descobrir, inclusive, que o meu último termo, N, é o 23. O primeiro e o último está fixo na nossa cabeça. Beleza. A partir daí, eu consigo observar também quantos números eu tenho aqui. Percebe que eu tenho 7. O N significa o número de termos que aquela sequência vai ter. Se eu tenho 10 termos, o N vale 10. Se eu tiver 20 termos, o N vai valer 20. E ainda tenho a razão. A razão significa o quê? O número que eu vou estar somando para sempre descobrir o próximo termo. E aí eu estou afirmando que a razão é 4. Por que 4? Porque se observarmos, o primeiro termo é 2. Soma com 4. 2 mais 4 dá 6. Somei 4 de novo. 6 mais 4 vai dar 10. 10 mais 4 dá 14. 14 mais 4 dá 18. 22 e 26. Ou seja, aquela sequência, ela tem uma característica específica. Eu estou somando uma constante. E essa constante é chamada de razão da PA. Beleza? Então não se assustem se vocês verem algum enunciado falando a razão de uma sequência, blá, 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 blá. A razão, você já sabe o que significa. Razão é um número que você está somando na sua sequência numérica. Beleza? Vamos ver alguns outros exemplos e a partir daí vamos falar, vocês vão me ajudar também, para vamos descobrir quem são as razões. Algumas são bem fáceis, outras vão dar mais trabalho. Primeira sequência que eu tenho é o 2, 4, o 6, 8 e 10. Nesse caso, a gente tem que tipo de sequência? Finita ou infinita? Para começar, vamos praticar isso. Finita ou infinita? Infinita, pela característica da reticências. Beleza. Essa progressão, ela está tendo que tipo de comportamento? Eu estou aumentando meus números ou eu estou diminuindo meus números nesse ponto? Aumentando? Sim, do 2 para o 4, do 4 para o 6, eu estou aumentando. Então, a gente tem aqui um comportamento de crescente. Eu tenho uma PA que está crescendo conforme eu avanço. Show! Ainda assim, quem é a razão dessa progressão? Razão 2. Por quê? Porque a gente consegue observar que eu estou somando o 2 a cada elemento da minha sequência numérica. O primeiro exemplo, tranquilão. Segundo exemplo, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2 e 0. Sequência, qual característica? Finita ou infinita, nesse caso? Finita. Eu sei que está finalizando no 0. Beleza. Comportamento da PA. Ela está aumentando ou diminuindo, conforme avançar? Diminuindo ou aumentando. Já vira uma divergência aí. Bom, quem é o primeiro termo? Menos 8. E quem é o último? Quem é o maior número? O 0 é maior que menos 8. Lembra? Pensa em temperatura. Qual é a maior temperatura? O 0 ou o menos 8? Então, o 0 é maior. Bom, então você percebe que está crescendo a minha progressão. Do menos 8 para o menos 6, eu aumentei 2 graus, se você pensar como temperatura. Do menos 6 para aumentar para o menos 4, eu vou somar mais 2 graus, e assim por diante. E aí já tem uma pegadinha que muita gente acaba caindo. Cuidado quando a gente tiver número negativo na sequência, porque pode ser confuso, dependendo do contexto. Ok. Já sabemos, então, que a razão da progressão é razão 2. Ok? No terceiro exemplo, eu tenho 1 meio, 3 meios, 5 meios, 7 meios e assim por diante. Já sabemos aí que é uma sequência infinita, porque tem lá reticências, mas, nesse caso, eu pergunto quem é a minha razão. Quem é a minha razão nesse caso? Tá percebendo que agora já não é uma coisa tão prática visualmente. Você não vai olhar, pô, a razão é esse. Por quê? Porque tem fração, já dá mais trabalho para a gente. Mas vamos observar o seguinte. Quando nós tivermos dúvidas, não sei qual é a razão. O que a gente vai ter que fazer? Escolhe qualquer um dos termos, não pode ser o primeiro. E faz o que com eles? Você vai pegar
esse termo que você escolheu e vai subtrair pelo antecessor dele. Exemplo, se você escolheu o segundo, faz o segundo menos o primeiro. Se você escolheu o terceiro, faz o terceiro menos o segundo. É sempre subtrair com o seu antecessor. Nesse caso, se a gente pensar no segundo termo, o 3 meios, e você subtrair do primeiro termo, quanto que dá 3 meios menos 1 meio? Vai dar 1. Lembrando aí para quem tem dificuldade de fazer subtração com fração, a gente tem aquela regra que quando o denominador é igual, você repete o denominador e só faz a operação que está no numerador. Ok? Então eu faço 3 menos 1. 3 menos 1 vai dar 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Logo, a razão para essa progressão aqui é razão 1. Observa que, de imediato, dificilmente você vai responder razão 1, só de olhar a sequência. Então, nesses casos que dão mais trabalho, você vai usar desse artifício. Pega um termo e subtrai com seu antecessor. E aí você vai descobrir quem é a razão daquela PA. Lembrando que não pode ser o primeiro termo por um motivo óbvio. Se você escolhe o primeiro, não tem antecessor. Então, não tem como subtrair ninguém. Então, observem esse caso. No nosso quarto exemplo, eu tenho aqui o menos 25, menos 20, menos 15, menos 10, menos 5. Primeiro padrão, eu tenho uma sequência ou infinita. Nesse caso, sequência finita. Finaliza lá no menos 5. Padrão que eu tenho é um padrão de crescimento ou um padrão de decrescimento? Crescimento. Por quê? Menos para virar o menos 20, eu estou aumentando. E aí já consegue me responder, inclusive, quem é a razão? Quem é a razão dessa progressão? A razão é 5 ou vai ser menos 5? Menos 5? Lembrando que eu vou ter que somar. Menos 25. Se você soma com menos 5, menos 25 com menos 5 daria menos 30. Não vai dar menos 20. Então, não pode ser razão negativa nesse caso. A razão é positiva. Menos 25 para virar o 20, eu tenho que somar 5. Então, a razão é positiva. Razão igual a 5. Show? Atenção, e como eu falei, bateu dúvida, não quer arriscar, subtrai um termo com o antecessor. Se você escolheu menos 20 menos 25, menos com menos vira mais. Então, fica menos 20 mais 25. E 25 menos 20 dá 5, de qualquer forma. Você vai achar a razão corretamente. Se bater dúvida, não é vergonha fazer esse cálculo aí no cantinho lá da tua prova. E o nosso último caso, eu tenho uma sequência também. Eu tenho aqui 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, infinitamente. Já deixou claro que é uma sequência infinita. Mas quem é o padrão? Quem é a minha razão? Não é uma dízima periódica. Mas nesse caso, tem padrão. Lembra que ter padrão significa que eu estou somando algum número. Quem é o número que eu estou somando para cada elemento? 0. Então, nesse caso, a razão vale 0. E aí já observa, a razão pode ser positiva, pode ser negativa, inclusive pode ser 0. Lembrando que 0 é neutro, não tem sinal e não tem carga. Bom, próximo slide, a gente vai falar rapidinho aqui sobre o termo geral e a fórmula, que é a fórmula habitual, aquela que todo mundo aprende na escola. Vou explicar rapidamente como que ela funciona, e aí depois eu vou desconstruir na cabeça de vocês, para você não ficar precisando dessa fórmula toda hora. Beleza? Vamos lá. A representação a gente já sabe. A sequência ela vai ser representada por A1, A2, A3, até chegar no nosso AN, que é o nosso último termo. Zero problema. Porém, quando eu precisar descobrir o termo geral, a gente vai utilizar, aliás, a gente pode utilizar dessa fórmula, que é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Lembrando, né, que tenho aqui o AN, que significa o último termo, o A1, que é o primeiro, o N, que é a quantidade de termos, e a razão, que é aquela constante que você fica somando. Show de bola. Como eu falei, a fórmula é importante? Sim, ela tem sua importância. Porém, a gente tem que perder a necessidade de precisar dela o tempo inteiro. Por quê? Se você ficar preso na fórmula, de imediato, você vai ficar preso em uma informação.
Você vai precisar sempre do primeiro termo. Porque se você olhar para a fórmula, eu sempre preciso do primeiro termo. Segunda fórmula. E aí você vai, na hora da prova, ler a questão. Não tem o primeiro termo. O que você vai fazer? Vai entrar em desespero. Porque você aprendeu a vida inteira, pela fórmula, ter o A1. Se não tiver o A1, como que a gente vai proceder? É isso que a gente vai dar uma praticada no slide aqui. Vamos ver o próximo slide. Lembrando que a fórmula vocês precisam anotar, né, que a gente vai usar bastante depois. Mas, vamos lá. Classificação. Nós temos, como a gente já comentou brevemente, 3 comportamentos para a progressão. Eu posso ter uma PA crescente, uma PA decrescente, ou eu ter uma PA constante. Definindo rapidamente, se a razão é um número positivo, maior do que zero, a minha PA é crescente. Lembrando que quando a PA é crescente, eu sempre vou ter um termo maior que seu antecessor, ok? Isso que significa esse AN maior que AN menos 1. Um termo sempre vai ser maior que seu antecessor. Isso para todos os números, os N's, ok? No caso da razão negativa, quando a razão é menor do que zero, eu vou ter um comportamento decrescente. E aí o que acontece? Quando eu tenho um comportamento decrescente, um termo sempre tem que ser menor do que seu antecessor, ao contrário da crescente. Um termo tem que sempre ser menor que seu antecessor, e isso para todos os números naturais. Show de bola. Agora, no caso de ter a razão igual a zero, quando a razão dá exatamente zero, a gente tem uma PA constante. E aí, quando a PA é constante, um termo sempre vai ser igual ao seu antecessor. Isso para todo número que surgir. Foi? Então, a gente tem 3 comportamentos: crescente, decrescente e constante. É interessante saber o comportamento para você conseguir, em algumas questões, eliminar alternativas. Porque a questão, às vezes, fala isso. Sendo uma sequência crescente, blá, 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 blá. A partir do momento que você já sabe que a sequência é crescente, tu sabe que obrigatoriamente a razão é positiva, tu sabe que obrigatoriamente um termo tem que ser maior que seu antecessor. Se você vê as alternativas, já tem alguma que não está respeitando esse padrão, elimina elas de cara, porque você não vai nem olhar para essa alternativa. Foi? Inclusive, você usa muito desse artifício. Ok. Antes de avançar o slide, antes de chegar nela, volta para a minha câmera aqui para a gente falar rapidinho aqui sobre alguns macetes. Beleza. Como a gente já falou, a gente tem, no caso das progressões, vamos tentar fazer um panorama aqui geral. Eu tenho o primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, assim por diante, até o nosso enésimo, que é o nosso AN. Bom, esse aqui vou considerar sendo uma progressão aritmética, uma PA. Beleza. A partir daqui, vamos tomar o... Primeiro, se vocês quiserem descobrir o segundo termo, primeiro vamos lembrar, sempre que a gente descobre um termo... Ok. Vê se melhora o áudio para vocês, gente. A partir do momento que vocês já sabem quem é a sequência, quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, a gente tem que lembrar que para você descobrir o próximo termo, o que tem que rolar? Tem que somar a razão, não é isso? Então eu tenho que somar a razão aqui. Somei a razão. Se eu quiser descobrir quem é o terceiro termo, o que eu vou ter que fazer? Somar a razão de novo. Se eu quiser descobrir quem é o quarto termo, somo mais uma vez a razão. Para descobrir o quinto, mantenho o padrão. E assim por diante. A gente sempre vai precisar somar a razão, porque esse é o comportamento da PA. A gente sempre vai precisar somar a constante para descobrir quem é o próximo termo. Tendo em vista isso, vamos fazer o seguinte. Se eu quiser descobrir o A2, o que eu preciso para descobrir o A2? Segundo a minha sequência de números que estão aqui. Para descobrir o A2, eu preciso pegar o A1 e fazer o que com ele? Somar a razão. Então, o A2 é o A1 mais a razão. Beleza. Todo mundo de acordo com isso?
O A2 é o A1 mais a razão. Para chegar no A2, eu peguei o A1 e somei a razão. Show. Agora, se eu quisesse descobrir quem é o A3, e agora? Para chegar aqui no A3, eu vou fazer o que com o A1? Eu vou estar com o A1 e para chegar no A3, quantas vezes eu vou somar a razão? Então, eu vou fazer 2 vezes a razão. Entendi? Para eu descobrir o quarto termo, eu vou pegar o A1 de novo e eu vou somar quantas razões agora? O A1 para chegar no A4, vou somar 1, 2, 3. 3 razões. Bom, isso daqui já é um padrão. Observa o seguinte. Aqui na frente eu tenho um escondido, né? Uma razão. O número que está aqui embaixo, ele sempre vai ser a soma desses dois caras aqui. 1 mais 1 tem que dar 2. 1 mais 2 tem que dar 3. 1 mais 3 tem que dar 4. Esse padrão ele vai continuar repetindo. Por exemplo, e agora se eu perguntasse quem é o A18? Não está aqui na sequência demonstrada, mas existe. Quem é o meu A18? Vai pegar o A1. Beleza. Vou somar quantas razões? 17. Vou somar 17 razões. Porque eu sei que a soma desses dois tem que dar esse cara que está aqui. Lembrando, mais um exemplo, antes de generalizar. Se eu quisesse falar do A35, e agora? Eu quero o A1 e vou somar com quantas razões? 34. Pergunta? Corrigir um probleminha. Vamos lá. Eu acho ridículo isso. Mas vai lá. O áudio estava aberto, todo mundo escutando eu falando isso, inclusive. Ah, tá. Graças a Deus. Vamos lá. O A35, vocês já falaram para mim. O A35 é o A1 mais 34 razões. Show de bola. Até aqui a gente já conseguiu enxergar um padrão para conseguir descobrir quem é o termo. Mas agora eu pergunto, e se eu quisesse, quem é o meu AN? Lembra que o AN é o último cara da sequência. E agora? Eu vou pegar, seguindo o padrão de tudo que a gente tem feito, é o A1, mais, e agora? Vamos tomar um cuidado. Esse número que está aqui, do lado da razão, ele sempre vai ser uma unidade menor do que o cara que está aqui, correto? Então, se aqui é o 35, aqui é o 34. Se aqui é 18, aqui é 17. Não é isso o padrão? Então, se aqui é n, quanto eu vou ter aqui na frente? N menos 1. Que multiplica a razão. E aí, milagrosamente, o que a gente acabou de descobrir? A fórmula. Isso daqui é a fórmula que eu falei para vocês gravarem. É o primeiro termo mais n menos 1 que multiplica a razão. Ok. Por isso que eu falei que a gente vai perder essa necessidade de ficar gravando fórmula. Não precisa. Se você entende o padrão de formação da progressão, você nunca mais vai precisar gravar fórmula. Você sabe como faz a fórmula. Fica mais fácil. Inclusive, a gente vai dar uma evoluída, uma avançada além disso, para vocês conseguirem enxergar que, às vezes, você nem vai usar a fórmula, você vai adaptar ao seu favor. Vamos voltar para o slide e vamos ver alguns exemplos disso. Próximo slide, vamos observar esses padrões. Bom, aqui eu tenho um exemplo, já está resolvido, mas vamos acompanhar a resolução. Determine o termo geral da sequência definida como 3, 9 e assim por diante. Bom, se eu tenho aqui um padrão de progressão aritmética, vamos tomar alguns cuidados. Primeiro, o meu primeiro termo, eu já sei que é o 3. A1 vale 3. Agora, a razão do 3 para o 9, eu estou somando 6. Então, o padrão aqui, a razão, vale 6. Já sei que o primeiro termo é 3 e a razão vale 6. Vamos pegar agora a fórmula geral, que é aquela que a gente falou ali no quadro,
Vamos pegar e colocar ela aqui. A sequência está ali. E vamos substituir o que a gente já sabe. Eu já sei que o primeiro termo é 3 e a razão vale 6. Então, substitui. No lugar do A1, coloca 3. No lugar da razão, coloca 6. Observa que no lugar do N, eu não estou substituindo porque eu não sei quantos termos tem a progressão. Não tem claro isso na sequência, porque a princípio ela está infinita. Ok? Aí, pegando esse enunciado, para cá, a n igual a 3, que soma o n menos 1, que eu tenho alternativa. Posso multiplicar. N vai dar 6n. 1 vai dar menos 6. Então, eu tenho a n igual a 3 mais 6n menos 6. Vamos somar os semelhantes, o 3 e o menos 6. 3 menos 6 vai dar menos 3. Ou seja, o termo geral, o AN, vai ser 6n menos 3. E aí você consegue responder a alternativa correta e marcar que vai ser, nesse caso, a letra D. Ok? Então, observa, a gente vai usar o que tiver. E aí já pega essa coisa e coloca na cabeça de vocês. Se a questão falou para você o primeiro termo e a razão, vai usar isso. Mas se a questão falar quem é o 50º termo e a razão, você vai usar aquilo que ela te der. Você vai usar a ferramenta de falar. Não fica preso com a necessidade de ter o A1. Perde isso da cabeça. Vamos ver o outro slide. Algumas observações. Como eu falei, vamos desprender isso da cabeça aí e perder a necessidade de ter o primeiro termo. Observa aqui que a gente tem alguns exemplos. O primeiro deles, o A6. Se a gente usar o nosso macete, vamos lá. O A6. Se eu usar o A1, A6 é o A1 mais quantas razões? 5. Lembra? O A1 é o A6 é o A1 mais 5 razões. Por que 5? Lembra que eu falei que a soma tem que dar o número inicial. Então, se você tiver o A1, você faz assim. E se você não tiver o A1? Vamos ter o A2 agora. O A6 vai ser o A2. E na hora de somar, eu vou somar com quantas razões? Com 4. Por que com 4? Porque eu lembro vocês, mais uma vez, que a soma desses tem que dar esse. E aí você já observa que não precisa mais do A1. Você tem um A2 nesse caso. Foi? Todo mundo conseguiu entender? Se tiver dúvidas, escrevam no chat, por favor, também, se tiver gente aí assistindo. E aí, beleza. Dúvida aqui, vocês? Sussa? Beleza. No caso do A8, se eu tiver que descobrir quem é o A8, e eu tenho o A5, a questão só me falou o A5. A8 vai ser o A5 mais 3 razões. Por que 3? Porque eu sei que 5 mais 3 vai ter que dar o meu 8 inicial. Estou usando o que eu tenho. Da mesma forma que se eu quiser calcular o A10 e eu tenho o A7, eu vou fazer o A7 mais 3 razões. Porque eu sei que 7 mais 3 vai dar 10. Beleza? Lembra o seguinte, essa metodologia não é padrão. A gente não costuma aprender assim na escola. Mas ajuda bastante e facilita na hora de você descobrir algum resultado de questão. Vamos ver um caso contrário. Vamos supor que agora eu queira descobrir o A8. Eu quero descobrir quem é o A8. Mas a questão só falou quem é o A10. E agora? Agora você não vai somar a razão. Você vai ter que subtrair. Por quê? Eu sei que 10 menos 2 vai dar 8. E assim por diante. No caso do A4, se eu quiser ter o A7, o 7 menos o 3 que vai dar o 4. Da mesma forma que o A5, se eu tiver o A12, vai ser o A12 menos 7 razões, porque 12 menos 7 vai dar 5. Beleza? Então, já perdemos a necessidade da fórmula. Tudo que a gente decorou na escola meio que foi por água abaixo. Não precisa mais ter a fórmula do nosso lado para poder fazer. Tem questões que a gente vai ainda sim utilizar a fórmula, mas são questões bem específicas, que geralmente vão ser intuitivas. Agora, se não tiver, faz com macete, vai ser mais rápido, você faz menos cálculos e você marca a alternativa mais fácil, suponho eu. Ok, vamos falar agora das propriedades. Propriedades, isso daqui é fundamental você saber. Por quê?
porque você vai ter muita questão que você indiretamente vai usar alguma delas. Primeira propriedade, a gente tem duas bem famosas, essa aqui é a primeira. Numa PA finita, a soma dos termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Bom, vamos traduzir porque parece confuso. O que significa equidistante, para começar? Distâncias iguais. Lembra que prefixo equi, matematicamente, significa igual. Da mesma forma que nós temos equivalente, equilátero. Tudo que a gente fala com equi na frente significa igual na matemática, tá? Não vai falar lá do português equino, não é isso. Estou falando na matemática. Então, volta para cá. Voltem aqui comigo. Eu tenho essa sequência. Sequência com 8, 20, 32, 44, 56 e assim por diante. Observa o seguinte. O primeiro termo é 8 e o último termo é 92. Se você somar eles, o 8 com o 92, nosso resultado, 100. 8 mais 92 vai dar 100. Agora, se você pegar o segundo e somar com o penúltimo, você vai achar qual o resultado? 20 mais 80 também vai dar 100. Se você pega o terceiro com o antepenúltimo, também vai dar 100. E assim por diante, se você somar, se forem termos que têm a mesma distância com relação ao centro, isso significa equidistante, sempre vai dar o mesmo resultado. E isso é importante você saber. Por quê? Em algumas questões, o enunciado vai falar uma soma absurda, que você vai olhar a questão e vai falar, tá, como que eu vou usar isso? Exemplo, vai falar que a soma do 37º elemento com o 55º vai dar isso. Aí você vai olhar a questão, para que eu vou usar isso? Se você perceber que são equidistantes, vai ser a mesma coisa que o primeiro mais o último. E o primeiro mais o último você vai usar muito, porque vai usar inclusive em outra fórmula. Então, pega essa manha, porque você vai utilizar essa fórmula indiretamente. Ok? Vamos ver a próxima propriedade. Bom, a segunda. Em uma PA, tomando 3 termos consecutivos, o termo central vai ser a média dos seus vizinhos, entre aspas. Bom, o que significam os vizinhos? Significa quem está antes e quem está depois, o antecessor e o sucessor. Beleza? E aí vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho uma progressão aritmética, 2, 7, 12, 17, 22 e 27. Ok? Vamos fazer o seguinte. Se eu quiser descobrir quem é o A2, acompanhe pelo slide, por favor. Se eu quiser descobrir quem é o A2, quem são os vizinhos do A2? Quem é o antecessor e o sucessor? O antecessor é o A1 e o sucessor é o A3. Se você fizer a média deles, do A1 com o A3, vai ter que dar o A2. E aí vamos observar a sequência. O A2, então, vai ser o A1 mais o A3. E vai dividir por 2. Isso é média, não é isso? O A1 é 2. E o A3 é 12. Então, eu faço 2 mais 12. 2 mais 12. Dividido por 2. 2 mais 12, 14. Vai dar 7. Então, o segundo termo é 7, como está mostrado aqui. Lembrando, vocês vão perguntar, inclusive, para que eu vou fazer isso se já está lá o 7, já está fixo para mim isso? Porque justamente vão ter casos que você não vai ter a progressão toda completinha para você. Você vai precisar descobrir isso. E aí, para você descobrir o cara que está no meio, faz a média dos seus vizinhos. Ok? Bom, e se eu quiser descobrir o A5? Quem são os vizinhos do A5? O antecessor é o A4 e o sucessor é o A6. Então faz o A4 mais A6 e divide por 2. O A4 é 17 e o A6 é 27. 17 mais 27 vai dar 44. E 44 dividido por 2 vão dar 22. Exatamente o que está lá na sequência. O meu A5 é 22. E aí, pega essa manha, como eu falei, você também vai usar dessa propriedade em alguns casos. Ok? Notações especiais. Bom, como na temática tem aquela situação que eles pegam algo que se torna fácil e complicam para a gente, fazem lá um enunciado absurdo para complicar a nossa cabeça, a gente vai ter casos que nós vamos precisar de notações especiais.
Lembrando, nós aqui vamos falar sobre 3 situações só. Vou falar sobre PA com 3, com 5, com 7 termos. Perceba que eu estou só falando de quantidade ímpar, 3, 5, 7. Tem também notação especial para número par, mas dá muito trabalho, e aí vai perder o sentido explicar tudo aquilo para usar no Enem, por exemplo. Você vai perder muito tempo, já não vale tanta pena. Vamos pensar no terceiro caso. Se eu tiver PA com 3 termos, vamos pensar o seguinte, eu falo para vocês, seja uma sequência numérica que forma uma PA com 3 termos. Eu não falei nem quem são eles. Eu não falei quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro. Se você não souber quem são eles, e a questão também não falar, o que você vai supor? Suponha que o cara que está no meio é X. O cara que está no meio é X. Quem é o que está depois do X? Lembra que sempre que a gente avançar para o próximo, a gente tem que fazer o quê? Somar a razão. Então, o meu, no caso aqui é o A2, né? Para descobrir o A3, eu faço a razão somando com o meu A2. Então, é X mais a razão. Da mesma forma, se eu quiser descobrir o A1, que é o que está antes, se eu estiver voltando, o que eu faço? Eu não vou somar a razão, eu vou fazer o quê? Subtrair a razão. Então, se eu tiver 3 termos e eu não souber quem são eles, você vai fazer x menos r, x e x mais r. Essa aqui é uma coisa bem específica, quando você não souber quem são os termos. Ok? Se eu tiver 5 termos, a ideia é a mesma. O que está no meio é x. O que está no meio, exatamente, é x. O próximo vai ter que ser x mais r. E o próximo vai ter que ser x mais 2r. Porque lembra que sempre que avançar tem que somar a razão de novo. Se eu for voltar agora, para voltar, vai ficar x menos r. E o que está antes, x menos 2r's. Beleza, agora eu tenho 5, na casa aqui 5 termos, perdão, mas também funciona para 7 termos. Para 7 termos é a mesma ideia. O do meio é x, depois x mais r, x mais 2r e x mais 3r's. E voltando, vai ser o contrário. X menos r, x menos 2r's e x menos 3r's. Lembrando que essas notações são específicas, mais uma vez, quando você não sabe quem são os elementos. Você pode utilizar disso daqui. Foi? Avançando. Uma coisa importante. As progressões aritméticas, elas são funções do primeiro grau, com n lá como variável. O domínio da função vão ser os naturais não nulos. E eu tenho a fórmula, que a gente já conhece, que nessa expressão, o coeficiente angular é a razão da PA. Bom, então vamos tentar voltar no tempo. A gente já falou sobre função afim, função no primeiro grau, muito tempo atrás, inclusive. E, no caso da PA, a PA é uma função afim, beleza? Se vocês puxarem, inclusive, na memória, quando eu expliquei a função afim para vocês, a gente trabalhou muito gráfico. E aí, eu falei para vocês lá, quando eu tiver um gráfico de função afim, qual é o desenho geométrico que eu faço? O desenho geométrico é uma reta, beleza? E agora, lá na função eu expliquei para vocês que poderia ter a reta crescente e a reta decrescente, ou a reta constante. Vê se não tem uma similaridade com progressão. A PA também não tem constante, crescente e decrescente? Eu tenho as mesmas situações. E aí, o que vai acontecer com isso? Faz um comparativo. No caso da função, a função, eu falava lá, vamos tentar lembrar aqui que a função, a fórmula dela era f de x igual a x mais b. Lembra disso daqui, é a função afim, do primeiro grau. E, inclusive, eu falei que o meu a e o meu b são importantes lá naquela época. O a é o coeficiente angular e o b é o linear. Bom, a gente está falando desse cara aqui, um angular. Lembra que lá na função eu expliquei quando a é maior que zero, quando a é menor do que zero e quando a dá zero. Isso na função. Quando o a era maior que zero, o que acontecia com a função? Vamos lembrar.
era crescente. Quando era menor do que zero, decrescente. E quando dava zero, era constante. Observa se não tem um padrão com progressão. Faz o comparativo agora. No lugar do A, vamos usar R, porque o A da função é a mesma coisa que o R da progressão. Quando a razão é maior que zero, a progressão é crescente. Quando o meu angular é menor que zero, a razão é menor que zero, a PA é decrescente. Quando o A vale zero, o R também vale zero, então a PA é constante. Ou seja, tudo está misturado. Observa de volta no slide que a gente tem um exemplo disso. No caso do slide, eu tenho aqui a progressão 2, 5, 8, 11 e assim por diante. Vamos entender primeiro o seguinte. Quem é o primeiro termo aqui? O 2. Quem é a razão? 3. A razão é 3. 3 é maior que zero, menor ou igual a zero? Maior que zero. Quando a razão é maior que zero, o que acontece? Crescente. Então, olha para o desenho, a reta está crescendo. Justamente o comparativo com a função afim, que eu já tinha falado. Observa o seguinte, inclusive pelo gráfico. O primeiro termo, olha para cá para o slide. O primeiro termo é qual? O 2. O segundo termo é o 5. O terceiro termo é o 8. O quarto vai ser 11 e o quinto tem que ser 14. Observa que esse padrão aqui é a progressão aritmética. 2 para o 5, que eu somei 3, 5 para o 8, que eu somo 3, 8 para 11 e 11 para o 14. Eu tenho agora o comparativo total para vocês perderem esse medo. Ou seja, leu a questão, eu não sei fazer PA, esqueci a fórmula, não lembro porcaria nenhuma. Tá, você não lembra a progressão? Então faz como função, porque é a mesma coisa. Dá para matar a questão sem usar fórmula, sem usar nada disso daqui, inclusive. Você vai usar o conceito de função. Aí você tem que ter fortalecido na cabeça o conteúdo de função. Lembra que é um dos mais importantes. Ok? Avançando, vamos tentar entender então essa noção gráfica. Vamos pegar essa interpretação para vocês entenderem. Para fazer um reparo em uma instalação elétrica, um técnico ele cobra R$120 pela visita, mais R$70 por hora adicional, conforme indicado na tabela. E aí vamos lá, olhando para a tabela, eu tenho aqui o tempo e o custo. Ok. Quando eu cheguei, o tempo é zero, o cara acabou de chegar na consulta dele. Ele já está cobrando R$120, porque ele já deixou claro que o serviço dele custa R$120. Agora, cada hora adicional que ele está lá, eu vou somar quanto? R$70. Então, passou uma hora, já está cobrando 190. Passaram 2 horas, 260. 3 E a pergunta é, quanto que seria cobrado uma visita que dure 6 horas? E agora? Vamos observar o seguinte, o padrão da sequência numérica é uma progressão? Sim ou não? Vamos lá, o primeiro termo, 120. O segundo, 190. O terceiro, 260 e assim por diante. Na verdade, o primeiro termo, ele não vai ser 120. O primeiro termo é o 190, porque você não vai contar a hora zero. Ok? Ele não vai contar, até porque não tem lógica. O cara vai entrar e sair da casa sem fazer nada? Não faz sentido, então não vai contar esse. Vamos perceber agora o cálculo para descobrir esse resultado. Vamos para o próximo slide. Bom, observa o seguinte. Como eu falei, temos duas formas para resolver a mesma questão. Se você quiser resolver como função, eu tenho essa função aqui, f de x, 70x mais 120. Por que é 70x? Porque o 70, ele não está vinculado com a hora, e a hora não vai variar, porque eu não sei quanto tempo o cara vai ficar. Então, o 70 fica do lado do x. Ele vai variar conforme o tempo, 70x. Mas ele tem um valor fixo. Qual é o valor fixo? Os R$120, porque ele já vai cobrar. Então, eu tenho essa função aqui, 70x mais 120. O 70 que vai variar conforme o tempo, mais o 120 que é fixo. Isso aqui é a função afim. Se você quiser descobrir, fazer o cálculo como função,
essa é a função que você vai usar. Agora, se não, quero fazer como PA, estou falando de PA, vamos fazer como PA. Aqui estão os termos da PA, 120, 190, 260 e assim por diante. Agora, pegando essa lógica, a fórmula está aqui. Mas, antes de olhar para o slide, pensa comigo no A6. O A6 é a mesma coisa que o A1, mas quantas razões? A6 é o A1 mais 5, não é isso? Então, já pulei algumas etapas. Pulei aqui, ó, 2 etapas do meu slide. Já vim para cá direto. E agora, vamos substituir. Quem é o meu A1? O A1 vale 120. Então, 120 mais 5 vezes a razão. Quem é a razão? É 70, porque cada hora que passa, eu estou somando 70. Então, vai ficar 5 vezes 70. E 5 vezes 70 vai dar 350. Quando somar com 120, R$470. Ou seja, uma visita que dure 6 horas, o cara vai cobrar R$470. Foi. Então, observa que tem padrão. Você pode resolver desse formato, tranquilamente. Aqui eu tenho uma interpretação gráfica do que a gente acabou de fazer. Observa que está totalmente de acordo com o que a gente acabou de falar. Primeiro, eu tenho aqui uma função que é crescente. Por que a função crescente? Uma PA crescente também. Porque eu tenho a razão positiva, razão maior do que zero. E aí você observa que em 1 hora ele cobra R$120, em 2 horas 190, em 3, 260, 330, 400 e nossa última hora, a 6ª hora, vai ser cobrado R$470. Quando ele entra, quando ele chega. Sim, sim, sim. É porque ele começa do zero. O gráfico não começa do zero. Mas relaxa, o que importa pra gente é entender o comportamento crescente. Tá? Entendi o que você perguntou, inclusive. Foi, gente? Dúvidas aqui? Tirando essa que ele perguntou? Foi? Vamos ver então nosso cálculo. Essa aqui é a primeira questão, vou deixar vocês pensarem. Quero que vocês façam ela, beleza? Rapidamente, vou dar 3 minutinhos só para vocês raciocinarem, embora se você entendeu a explicação, você faz isso quase instantaneamente na cabeça. Pergunta aqui é, qual é a razão de uma PA no qual o 4º termo é 30 e o 12º é 62? Como que a gente faz isso? Raciocina para mim, por gentileza. Valeu. E aí, bugaram? Não estou conseguindo fazer? Como que tá a ideia? Já aconteceu, nessa primeira questão já aconteceu o que eu falei para vocês. Não tem um a um. E aí, o que vocês fazem? Tem que se virar. O que tem? Usa o que tem.
volta o áudio, por favor. Vamos lá então, galera. Vamos observar o seguinte. Nessa primeira questão, já temos um probleminha. Por quê? Quais são as informações que nós temos da questão? Ela falou o seguinte, o quarto termo é 30, então eu sei quem é o quarto. Falou também quem é o 12º, que é 62. Eu só sei isso. Eu sei quem é o quarto e o 12º. Mas eu já tiro uma informação a mais. Quantos termos tem essa progressão? Eu posso saber isso também. Quantos termos tem a progressão? Quais são os termos que eu sei? O A4 e o A12. Automaticamente, se eu sei que tem 12 termos, eu vou considerar n igual a 12. Foi? Então, eu tenho 3 informações. Eu sei o A4, o A12 e o n. Beleza? Vamos para a resolução. Próximo slide. Bom, como eu falei, eu tenho o meu quarto termo, eu sei meu 12º termo e eu sei que o n vale 12, segundo o enunciado. Se você pegar e usar a nossa definição, eu vou usar o A12 e o A4, porque são os que eu sei. Eu só sei o A12 e o A4. Se você quiser descobrir quem é o A12 é o A4 mais quantas razões? Vamos usar aquele macete. 4 mais 8, porque 4 mais 8 vai dar 12. Pronto, já usei esse macetinho aqui e vamos agora começar a substituir as coisas. O A12 vale 62. O A4 vale 30. 8R vou manter porque eu não sei quem é a razão. Justamente essa é a pergunta. Passa o 30 subtraindo para o outro lado, vai ficar 62 menos 30. 62 menos 30 vai dar 32. Passando meu 8 dividindo, 32 dividido por 8, então a razão vale 4. A razão dessa progressão é a razão 4. E a alternativa fica sendo letra D. Pois não. Pode. Você está pensando em resolver como tentativa-erro, correto? É válido. Na hora do desespero, é válido, porque você vai achar o teu gabarito. Porém, dependendo de qual seja a pergunta, você vai ter muito trabalho. Por exemplo, se a pergunta fosse quem é o 35º termo, você não ia somar 35 vezes até chegar nele. Ia dar muito trabalho. Ia dar certo? Ia. Mas não vai valer a pena pelo tempo que você vai gastar. Porque pela fórmula é rapidinho. Entendeu? Mas vou tentar praticar mais. Vamos para a próxima questão. Questão 2. A pergunta é, encontre o termo geral da PA 37 e aí por diante. Eu quero saber o termo geral. Essa aqui é a mais rápida e parece até com questões da semana passada que a gente fez. Quais são as informações que nós já sabemos? Só de imediato, já olhando para cá. Quem é o primeiro termo? Eu sei. O 3. Eu sei também quem é a razão. Quem é a razão? 4, porque 3 para 7 soma 4. Show de bola. Só se essas informações. E a partir daí, o que você faz? E nesse caso, você vai ter que usar a fórmula. Por quê? Porque a pergunta é justamente o termo geral. Então você vai usar a fórmula. E aí usa a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Usa a fórmula e descubra quem é a alternativa correta. Deixa eu anotar, inclusive. Essa é bem mais rápida do que a anterior, isso aí não tem dúvidas. Não entendi a pergunta. n-1, o que seria? N, número de termos.
Fizemos aí, conseguiram achar? Ou bugaram? Porque essa aqui é rapidinho, eu imagino. Vamos lá então por resultado, já direto da questão 2, alternativas, vamos lá. Bom, eu sei que o A1 vale 3 e a razão vale 4. E a pergunta é quem é o AN, quem é o termo geral. Ok, partindo da fórmula geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, substitui o que a gente sabe. Eu só sei que o primeiro é 3 e que a razão é 4, só sei isso. A partir daqui, distributiva, 4 vezes N, que vai dar 4N, e 4 vezes menos 1, que vai dar menos 4. Depois só somar os semelhantes, 3 menos 4, que vai dar menos 1. Então o comportamento aqui é 4N menos 1. Esse é o termo geral. A alternativa correta fica sendo letra E, é isso? Letra E. Foi? Tranquilo. Vamos para a próxima direta, acelerar o processo. Determine o 32º termo dessa progressão. Vai estar naquele problema que ela tinha comentado. Pode fazer na mão? Pode. Vale a pena? Não vale. Vamos praticar agora, por enquanto, a parte mais de cálculos, para daqui a pouco a gente pegar a parte mais interpretativa, porque obviamente no Enem não vai ser assim. Quem dera fosse assim. O Enem vai ter aquela historinha lá do blá blá blá, bicha sachê, e depois você vai se virar para achar o resultado. Toma cuidado com isso. Quais são as informações que você já tirar disso daqui? Razão dá para saber. Primeiro termo dá para saber. Mas o que é que dá para saber? Ela não é infinita. Muita gente confunde, porque olha a reticência, aí lembra, a reticência é infinita. Não. Reticência significa que pode ser infinito, se a questão não falar. Mas a questão falou. Tem 32 termos. Interessante, vai ter que usar cálculo, limite, explicar. Sim, dá um trabalho da porra, inclusive. Essa aula sempre passa um perrengue, porque tem que explicar um pouquinho de cálculo. Ninguém sabe cálculo na escola. Deveria. Mas não sabe nem o que é limite. Sabe nem o que é uma derivada, nada disso. Tô falando, mas eu não sabia também não. Meu pai sabe, incrível que pareça. Meu pai, que era de outra geração, aprendeu na escola limite, derivada, integral. Não tem sentido. A gente tem essa vantagem, a gente tem internet. Diga. Letra D, menos 109. Bota aqui o áudio pra mim e a gente vai. Vamos lá, galera. Vamos começar a nossa resolução. Vamos ver se vocês acertaram aqui do chat. Vamos lá. Informações que eu sei. Eu sei que o primeiro termo vale 15. Eu sei que o segundo vale 11. Então, já sei qual é a razão. 15 para chegar em 11, qual é a razão que nós temos? Menos 4. A razão é negativa. Aí já lembra aí, razão negativa. Quando a razão é negativa, a PA é o quê? Crescente, decrescente ou constante? Decrescente. Então, obviamente, você consegue perceber que eu estou decrescendo. 15 para o 11, 11 para o 7 e assim por diante. Outra coisa que eu sei, e tem muita gente que confunde, a gente observa ali as reticências. E aí muitos já vão de imediato falar, a sequência é infinita. Mas não, essa sequência ela não é infinita. Por o simples motivo do enunciado ter falado que temos 32 termos. Se a questão falar, gente,
Não fica iludido com reticências. Se a questão não falar nada e tiver reticências, você trata como infinita. Mas nesse caso, não. É finito. Vamos lá para a resolução do slide? Bom, o primeiro termo é 15. O n são 32. Eu tenho 32 termos. A razão vale menos 4. E a pergunta é: quem é o 32º? Ok. Vamos lá de imediato. Antes de usar a fórmula, usar o slide, olhar tudo, vamos tentar usar o nosso macete mais uma vez, para desconstruir isso aqui. Se eu quiser descobrir quem é o A32, o A32 é o A1 somado com quantas razões? 31 razões. Beleza, já pulamos passos aqui. Por quê? Vamos usar aqui a segunda linha já, terceira na verdade. Quem é o primeiro termo? É o 15. Quem é o meu n? No caso, 31, que eu vou multiplicar 31 razões. E eu vou multiplicar por menos 4, porque é a minha razão da questão. 31 vezes menos 4 vai me gerar menos 24. Não, menos 124. E agora, somando menos 124 com 15, vai dar resultado menos 109. E a alternativa correta a gente consegue observar como letra D. Como tinham falado no chat, parabéns aí quem acertou. Show, gente? Essa é a terceira questão. Vamos para o próximo para começar a botar um pouco mais de dificuldade. Questão 4 é o seguinte: em uma PA, o sétimo termo é menos 5 e o 28º é 58. Quanto vale o 20º termo dessa progressão? Essa é a pergunta. Tentem fazer. Oi. A n'. Essa fórmula é genérica, ela funciona para tudo. Mas aí o problema de ensinar com essa fórmula é que ninguém aprende com ela. E aí vai confundir com a galera que aprende com essa fórmula, porque essa aqui é a mais conhecida. Essa aqui é certeza que todo mundo viu, certeza. Se você terminou o ensino médio e aprendeu progressão, você aprendeu essa fórmula. Essa fórmula que você falou já é bem menos utilizada. Por exemplo, quando eu aprendi com outra fórmula, que não era essa. Eu aprendi com AK. Deixa eu ver se eu lembro. A fórmula era AK é igual a 1 mais K menos 1 R. Era assim a fórmula que eu aprendi. E o K significava qual o termo que eu tenho. Se eu tivesse o 5, aí ficava A5, 5 menos 1. Era só substituir. Eu aprendi assim, mas ninguém aprende a K. Hoje em dia tu fala é arma. Não tem nada. Fundamental não, isso aqui é coisa de ensino médio, cara. Isso não tem fundamental não. Mas entendi a pergunta. Pô, eu só não vou pegar essa definição e usar, porque depois vai complicar. Porque a gente tem que falar de sequência ainda, a gente tem que falar de soma, tem que falar de PG. E aí, se eu começar a usar a linha, vai confundir tudo na frente. E o AN. Voltando aqui, quer dizer. Então, vamos lá, galera. Quais informações nós temos nessa questão? Vamos lá. Eu sei que o sétimo termo é menos 5. Show. Eu sei que o 28º é 58. E a pergunta é quem é o 20º. De imediato eu pergunto também quantos termos tem a PA. Quantos termos eu tenho nessa progressão? 28. Por quê? Porque a questão falou que eu tenho o 28º termo. Você vai usar o que a questão te falar. Lembra disso. Se a questão já falou que tem 28, tem 28. Resolução. Próximo slide a gente vai ver. Essa dá mais trabalho. Bem mais trabalho do que as anteriores. Por quê? Eu sei que o A7 vale menos 5, 28, 58. O número de termos é 28. E a pergunta é quem é o 20º? Bom, para a gente descobrir, a gente vai ter que usar o que a gente tem. Correto? Eu vou usar o A28 e o A7. É o que a gente sabe. Mas o A28 é o A7 somado com quantas razões?
21 razões, porque 7 mais 21 dá 28. Ok, agora vamos começar a substituir, o que a gente já sabe. O A28 dá 58, que a gente não falou. O A7 vale menos 5, segunda questão. 21R eu vou manter, porque eu não sei a razão da progressão. Fazendo o nosso enunciado aqui, ó, menos 5 vai passar somando. 58 mais 5 vai dar 63. Passando o 21, dividindo, 63 por 21 dá 3, ou seja, a razão vale 3. Mas a pergunta da questão não é a razão. A pergunta é quem é o vigésimo. E agora, vamos descobrir quem é o vigésimo. Vamos usar mais uma vez o que a gente tem. Vamos usar o A20 e descobrir o A7. Bom, o A20 é o A7 somado com quantas razões? 13, porque 7 mais 13 vai dar o meu 20 que eu tenho. Ok? Agora, o A7 eu já sei que vale menos 5. O 13 vezes R, eu acabei de descobrir que a razão vale 3. Então, substitui 13 vezes 3, que vai me gerar 39. Menos 5 mais 39, que vai dar o resultado 34. O 20º termo é 34. E aí você observou o quê? Vão ter questões que você vai ter que fazer cálculos separados. Um para descobrir a razão, outro para descobrir quem é o termo. Se a questão não deixar claro, como essa aqui não deixou. Dá mais trabalho, como a gente está observando. Show de bola? Bora avançar aqui alguns slides para chegar lá na questão do Enem, que é interessante para a gente. Tem bastante questão aqui, tá? Vocês podem fazer depois. Vamos lá. Questão é o seguinte. Enem 2018, bem recente. E a pergunta é: a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma entrada retilínea que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. A pergunta é: se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação destes postes é de quanto? Bom, vamos começar a identificar os padrões. Coisas que já induzem a gente a pensar como progressão. A primeira coisa é a questão falou que a estrada é retilínea. Retilínea porque é uma reta. Bom, é reta, então é função afim. Se é função afim, é a mesma coisa que uma PA. Já sei que é PA. Bom, não consegui enxergar isso, professor. Beleza, tem outra coisa para você olhar aí. O padrão dos postes. Quais são os padrões que nós temos aqui? Qual é o primeiro poste? Qual é a distância do primeiro poste? 80. E o próximo poste? 100. E o próximo? Já temos padrão ali? Temos o padrão. Eu sei quem é o primeiro poste, o meu A1. Eu sei quem é o segundo poste, que é o meu A2. E aí eu consigo descobrir praticamente tudo. Quem é a minha razão nesse caso? 20. Minha razão é 20. E eu sei, inclusive, quem é o meu último termo. O último poste tem que estar com a distância? 1.380. Pronto, você sabe tudo para fazer a questão. Vamos lá, pensa em raciocínio que eu volto aqui. O que vocês vão descobrir vai ser o N, tá? Vocês vão descobrir quantos postes eles vão colocar. Depois vocês vão descobrir quanto ele vai gastar.
Quantas postes são? Já descobriu? 66? Aí o que tu fez? Isso, cada poste custa 8.000. 66 vezes 8.000 deu quanto? 528, letra C. Tá certo. Essa é a ideia. Cada um fez sua maneira. Economiza espaço. Até porque no Enem, geralmente, nem espaço para cálculo a gente tem direito. Então, espaço. Não dá não. Tu é a exceção, cara. Não é muito comum, não. O primeiro dia pra mim é o pior, porque eu detesto ficar lendo texto. Pelo amor de Deus. Já chora de uma vez. A física tá puxada, ainda mais se não tiver base. Uhum. Ué, Descomplica tem no YouTube também, porra. Quer dizer nada. Tô estudando, meu querido. Você que tá atrapalhando. Podemos aqui, então? Ô, Mike Cats, agora, por favor. Vamos lá, gente. Vamos resolver essa questão. Bom, informações que eu já tenho de imediato. Primeiro termo, 80. Segundo termo, 100. A razão, eu já sei que é 20. E aí, eu também sei que o último termo, meu AN, é 1380. Pegando tudo isso e jogando da nossa fórmula, o que vai acontecer? Próximo slide a gente vai ver isso. O meu A1 é 80, o meu A2 100. Automaticamente eu sei que o meu último é 1380 e a razão vale 20. Joguei tudo dentro da fórmula. A fórmula a gente já conhece. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O AN é o 1380. O meu A1 é o 80. O N eu não sei. 20. Mantém 20. Bom, o que eu fiz em seguida? Eu peguei esse valor e passei subtraindo para o outro lado. Foi isso que eu fiz? Na verdade, eu subtraí já, né? Eu multipliquei 20 vezes. Eu já fiz 80 do outro lado, subtraindo. Alguns passos aqui, eu espero que vocês entendam. Bom, 1380 menos 60 vai dar 1320. Passando o meu vintão dividindo, 1320 por 20 vão dar 66. O que significa? O cara lá na empresa, na prefeitura, vai precisar colocar 66 postes. Mas, segundo a questão, cada poste custa 8.000 reais. É isso mesmo? Isso. 8.000 reais para a prefeitura. Então, é só multiplicar 66 vezes 8.000. Vai dar o resultado, 528 mil reais. Isso é o valor que a prefeitura vai gastar com poste. A alternativa certa fica sendo letra C. Tranquilo. É só você lembrar do procedimento da progressão. O resto é bananada. Show? Vai na mão. Fé no pai que o inimigo cai. Não tem jeito não. Próximo slide. Pô, muito. Mas aí é a prefeitura. A gente sabe como que é, né? Vamos lá. Questão 2 do Enem. Pergunta aqui, Enem 2016. E a pergunta é: com o objetivo de trabalhar a concentração e a sincronia dos movimentos dos alunos de uma de suas turmas, um professor de educação física dividiu essa turma em 3 grupos, A, B e C. Estipulou a seguinte atividade: o grupo A, o aluno do grupo A, deveria bater as palmas a cada 2 segundos. Os alunos do grupo B deveriam bater palmas a cada 3 segundos. E os alunos do grupo C deveriam bater palmas a cada 4 segundos. O professor zerou o cronômetro e os 3 grupos começaram a bater palmas quando ele registrou 1 segundo. Os movimentos prosseguiram até o cronômetro registrar 60 segundos. Então ele ficou 1 minuto nessa brincadeira. Um estagiário anotou no papel a sequência formada
pelos instantes em que os três grupos bateram palmas simultaneamente. Qual o termo geral da sequência anotada? Essa é a pergunta. Vamos lá, se coloca na vida desse estagiário, coitado, se ferrou, teve que fazer um monte de cálculo, mas a pergunta é qual é o termo geral que o estagiário anotou. Lembrando que ele só está anotando quando a galera bate palma ao mesmo tempo, simultaneamente. Essa, vamos lá, tentei fazer. Coitado. Esse aqui é de matemática, né? Ele estava disfarçado só. Não, que eu corto o áudio falando aqui. Eu diria que essa questão tem 2 métodos para resolver. Um fácil e um torturoso. Que também dá certo. Fica a teu critério aí qual que tu vai usar. Pensa aí, você tem que descobrir, uma dica que eu já falo é, vocês têm que descobrir quando eles batem palmas ao mesmo tempo. De quanto em quanto tempo eles vão bater palmas juntos de novo. E isso você tem que saber. Ou, como eu falei, se fizer torturosa, tu vai contando. Grupo A, bateu palma, tal segundo, tal segundo, tal segundo. Grupo B, tal segundo, tal segundo. Aí depois compara tudo. Pode fazer isso. Dá trabalho. Lembrando que você só tem 60 segundos, tá? Porque é só o tempo que ele vai brincar. Não vai fazer além de 60 não precisa. Ninguém observou o padrão ainda não? Viu o padrão? Tem que enxergar o padrão aí. Descobriram de quanto tempo eles batem palmas juntos? Tem que descobrir isso. Todo mundo, cara, bugado. Carol, volta com áudio. Vamos lá então, gente. Vamos começar a raciocinar algumas coisas. Como eu tinha falado, inclusive, aqui é o seguinte. Tem métodos e métodos para você resolver essa questão. Você pode pensar como, individualmente, cada grupo, você pode fazer grupo A, bateu palmas, tal segundo, e assim por diante. Grupo B, grupo C, e depois você comparar todo mundo. Pode ser feito assim, vai dar trabalho, mas você vai achar o resultado. Mas o método mais fácil, ao meu ver, é você pensar em qual é o momento que eles batem palmas ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou falando do mínimo múltiplo comum, MMC. É só você pensar nisso, porque você consegue já matar muitas coisas. Por quê? O grupo A bate palma de 12 segundos. O grupo B bate em 3 e 3 e o terceiro grupo, de 4 em 4. Quando eles vão bater palmas ao mesmo tempo? É só você fazer um MMC do 2, do 3 e do 4. Se você calcular MMC de 3 e 4, vai dar 12, correto? Ou seja, a cada 12 segundos, eles vão bater palmas de novo juntos. Foi?
E agora você consegue descobrir o padrão para aquilo ali. Vamos acompanhar a resolução do slide. Próximo slide, a gente vai observar isso. Bugou? Foi. Bom, aqui eu coloquei os dois métodos, o fácil e o difícil, né? Pensando no primeiro. Se eu pensar no grupo A, lembrando que todo mundo começou a bater palmas ao mesmo tempo, no primeiro e segundo. Então, ó, no grupo A, de 2 em 2 segundos, 1, 3, 5, 7, 9, 13, darará, até o 59. Lembrando que só tem 60 segundos. O grupo B vai bater palmas de 3 em 3 segundos. Então, eles vão bater palmas até os 60, bonitinho, porque 60 é múltiplo de 3. E no caso ali, do grupo C, bate palma de 4 em 4 segundos. Ok. Se você observar o padrão, quando que eles vão bater palmas juntos? Eles bateram palmas todos no primeiro segundo. E depois, quando que eles vão bater palmas juntos de novo? 12 segundos depois. Ou seja, 1 mais 12 que vai dar o 13. Então, em 13, todo mundo vai bater palma de novo. Junto. Entendeu? Esse é o padrão. Agora, esse método dá trabalho. Se você pensasse mais rápido, você poderia fazer o MMC das 3 razões. Por quê? A primeira PA tem razão 2, a segunda tem razão 3 e a quarta tem razão 4. Então faz o MMC entre eles. 2, 3 e 4. E o MMC vai dar 12. Beleza? Vão dar 12. A partir daqui eu consigo fazer. Por quê? Eu sei que de 12 em 12 segundos eles batem palmas juntos. Então qual é a sequência? Os 3 batem palmas juntos quando for 1, somei 12, 13, 25, 37 e 49. Esses aqui são os momentos que eles batem palmas simultaneamente. E agora, a partir daqui, a gente consegue descobrir quem é o termo geral. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 1. Quem é o meu último termo? Meu AN. 49. Mas eu nem vou usar o 49, porque ele quer saber o termo geral. Eu vou descobrir primeiro. Quem é a razão aqui? Então, olha para a fórmula que a gente já conhece, né? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E a partir daqui substitui o A1 e a razão. O A1 vale 1 e a razão vale 1. E tudo aqui agora. 12 vezes N e 12 vezes menos 1. E vou somar 1 no finalzinho. Beleza? Observa que a N menos 1 já está enunciado, já está a resposta assim. Por quê? A questão, o gabarito, nem se deu o trabalho de multiplicar. Ficou tudo zoneado mesmo, uma coisa bem estranha. Mas, segundo isso, falem para mim qual a alternativa correta que eu tenho. Letra D, correto? Ah, sim. Bom, o que a maioria confunde é letra C e letra D. Muitas vezes confundem isso. Porque esquece que tem um mais um aqui, ó. Mais um aqui somando no final. É. Dá um trabalho, mas não é tão difícil assim. Deu para entender, galera? Isso daí? Fluiu? Show de bola? Tá, então, dá para fazer mais um? Ou não? Hã? Ah, então tem que encerrar. Tá, então vamos encerrar por aqui. A gente vai, na próxima aula, dar continuidade e vamos aprofundar mais ainda esse tema. E a gente conversa depois em outro momento. Lembrando que já está disponível a lista de exercícios. Tentem fazer a lista porque eu coloquei questões que dão trabalho para vocês fazerem. Vão ser todas nesse modelo aqui para você fuçar e queimar a cabeça. Show? Não entendi? Vou colocar disponível para vocês o slide, não se preocupem. E qualquer dúvida, me procurem lá que eu vou ajudando vocês na medida do possível, beleza? Então, no mais é isso. Valeu, até a próxima aula.